A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, do versículo 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, o texto que nós ouvimos hoje narra para nós mais duas parábolas semelhantes: a do tesouro escondido e da pérola preciosíssima que é procurada com diligência. Pois bem, nós falamos que este é o terceiro discurso do Evangelho de São Mateus sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a salvação que Deus nos oferece. A gente ouviu ontem que Deus deixou para nós, uma perspectiva que vai chegar no final dos tempos. O triunfo do bem acontecerá somente no juízo final. Então as parábolas querem ensinar para nós que existe um julgamento final. Há aquele momento em que Jesus vai separar os bons dos maus. Se nós acreditamos em liberdade humana e na justiça divina, nós temos, conforme diz aqui o comentário da liturgia Deus Conosco, para o mês de agosto, que se nós acreditamos, nós temos de supor, pelo menos, a possibilidade de alguns não aceitarem a salvação. Haverá a hora da justiça final e definitiva. Não podemos esquecer essa verdade muito séria. Quando a justiça terrena falha, a justiça divina é certa. O povo sabe dessa sabedoria. Muita gente espera que se cumpra a justiça terrena, mas como está difícil. Por isso que Santo Afonso deixou de advogar, porque ele se decepcionou com as trapaças dos tribunais. Está escrito aqui na história de Santo Afonso. E agora Jesus propõe o tesouro escondido. É uma metáfora, é uma imagem que ele usa, uma parábola, uma história inventada. É porque ele fala assim: porque ele está lá na terra onde muitos impérios ao longo dos séculos, Israel, por exemplo, é a terra de Jesus, era a Palestina, era a terra de Canaã, era a terra prometida que corre leite e mel. Pois bem, foi a terra escolhida por Deus para nascer Jesus, mas lá houve muitas invasões. Durante muitos séculos, até antes de Jesus já existia, desde 12 séculos antes de Jesus, já tinha aqueles impérios, não é? Os persas,
O último foi o Império Romano. Quando Jesus nasceu, era Império Romano e dominou ainda muito povo. Houve invasões, levaram as riquezas, mataram as pessoas, levaram os assírios, levaram como escravos a Babilônia, o Império Babilônico. Ele invadiu, matou o povo e quem ficou vivo levou como escravo. Derrubou o templo, queimou tudo, né? Isso tudo é na terra de Jesus. A gente hoje vê na televisão, a gente fica... Mas não, já vem, olha, isso deve durar 4.000 anos já, nessa história todinha. E atualmente ainda está havendo guerra, morte, exército, invasões, bombas, metralhadoras, tudo isso. Eu já fui 11 vezes à terra de Jesus e cada vez que eu me proponho, só que agora eu encerrei, né? O cônego José Mário já foi 35 vezes. E agora mesmo nós temos 4 padres lá, daqui da nossa diocese. O padre Robério, o padre Matias, o padre Renato e o padre Murilo estão lá, estudando a Sagrada Escritura, visitando aqueles lugares por onde Jesus passou. Aí você pergunta, e como é que tem tudo isso e o povo vai? Pois é, cada vez que a gente ia, as pessoas diziam, o senhor tem coragem? Mas é assim mesmo, a gente vai, os lugares sagrados, os lugares do turismo religioso, eles são bem cuidados, porque também tem que haver essa parte, senão o povo não tem nem de que viver mais. Pois bem, naquela época, como havia muitas guerras e rebeliões, as pessoas escondiam dinheiro, as joias no campo. Lá em Caicó, quando eu era menino, também tinha essas histórias de esconder dinheiro na casa, nos terrenos da casa, né? Debaixo do piso. E é tanto que quando a família morria, aí não sei quem sonhava com as botijas, né? A gente ouvia muitas essas histórias lá, quando a gente era menino. Pois bem, isso já vem desde o tempo do povo de Israel. Aí muitos morriam com o segredo do dinheiro escondido, do tesouro. Por isso que Jesus contou essa história. Todo mundo podia entender. Quem encontra um tesouro é afortunado. O tesouro é encontrado por uma pura graça e gera profunda alegria. Mas exige desprendimento e renúncia. Vocês viram aí. Quando o homem encontra no campo o tesouro, ele vende tudo para comprar aquele campo. Fica bem caladinho. Hoje nós temos assim uns tesouros escondidos, que é o petróleo, né? Aí tem campos aqui no Rio Grande do Norte que tem petróleo. Tem muita gente que guardou silêncio, segredo e vendeu, está vivendo muito bem. E tem a pérola preciosa. O tesouro e a pérola são 2 histórias metafóricas, né? Imagens simbólicas para falar sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, sobre o próprio Cristo. Todos nós devemos buscar uma resposta para as nossas perguntas que nós fazemos. O que é mais importante na vida? É ter felicidade. E as pessoas pensam que a felicidade está no tesouro material, que está nas joias, que está numa vida fácil, né? Em conforto, em lazer, em divertimento. Não. O único tesouro que vai dar sentido definitivo à nossa vida é Cristo. Por isso que a gente tem que procurar essa pérola preciosa, que é o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso descanso, é o nosso repouso, é a nossa felicidade. Felizes aqueles que encontram Cristo. Rezemos dizendo: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que coisa bonita esta oração. Terminamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 44 a 46. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.